Esse é o hino dos patriotas da Shopee que ocuparam as ruas do 7 de setembro. Colocaram uma bandeira gigantesca dos Estados Unidos em plena data de independência do Brasil, a data máxima do nosso país. Eu quero ver no 4 de julho lá nos Estados Unidos, se algum demente tentar colocar uma bandeira do Brasil daquele tamanho no meio de algum ato que eles tenham, o que é que vai acontecer? Vai ser preso, né? Porque se hoje não falar o inglês perfeito nos Estados Unidos, tá preso. Eu não sei o que o Eduardo Bananinha tá fazendo lá ainda, né? Talvez não tenham descoberto que é tão insignificante que não tenham achado ele lá nos Estados Unidos. Mas é uma vergonha para o nosso país que aqueles que se apropriaram da bandeira nacional, que se apropriaram do hino nacional, que dizem que são patriotas, utilizem na data máxima do nosso país a bandeira de outro país. Aliás, uma bandeira tirada de um evento em São Paulo, da NFL, paga com dinheiro público da prefeitura fascista de São Paulo. Isso vai ter desenrolamentos ainda, vai ter outras consequências em relação a isso. E o mais importante, Bolsonaro já tomou o primeiro voto de condenação. 43 anos de cadeia, ele e mais 7 atrás das grades. Primeiro votinho, a gente sabe que ele será condenado, ninguém tem dúvida disso, porque as provas são contundentes. As provas foram colocadas para o Brasil inteiro assistir. Ninguém pode dizer aqui que continua apoiando o Bolsonaro porque Bolsonaro não tentou um golpe de Estado. As pessoas que continuam apoiando o Bolsonaro e o bolsonarismo é porque defendem golpe de Estado, é porque defendem o assassinato do presidente Lula, é porque defendem o assassinato do vice-presidente Alckmin, é porque defendem o assassinato do ministro Alexandre de Moraes. Aliás, o Eduardo Bolsonaro disse que vai caçar, foram as palavras dele, a família do Alexandre de Moraes. É uma facção criminosa. O bolsonarismo é uma grande facção criminosa. E é por isso que a liderança tem que estar na cadeia e todos aqueles que tentem atentar contra a democracia do nosso país, que também apodreçam na cadeia. Nós não podemos mais ter diálogo com golpista, com fascista e com facínora. É isso que eles são. E tentaram mais uma vez, no 7 de setembro, tentaram intimidar o nosso país, tentaram intimidar a justiça, tentaram intimidar as pessoas que defendem a democracia desse país. Dessa maneira, brasileiros e brasileiras, nós temos que passar isso a limpo. Nós só teremos paz social quando todos forem punidos na cadeia e ficarem inelegíveis, para que nós tenhamos umas eleições realmente justas, eleições democráticas. Não há paz quando existe medo, quando eles tentam intimidar a população, quando eles tentam intimidar o Ministério Público, intimidar a polícia, intimidar a justiça, intimidar os partidos que hoje defendem a democracia. Teremos aqui um candidato a governo do Estado que é braço direito e braço esquerdo do Bolsonaro. E é contra ele que no segundo turno todos nós temos que nos unir. Porque alguém que não defende a democracia, que coloca em xeque as urnas eletrônicas, que coloca em xeque o nosso sistema eleitoral, não merece ser eleito, não merece disputar a eleição. Ele que vá no quartel militar, pegue lá um tanque e coloque aqui na frente do Palácio Piratini. Porque é assim que funciona golpista, é assim que funciona fascista, é assim que funciona quem precisa de textinho pronto para depois desmoralizar o Alexandre de Moraes com um roteirinho na mão, como a gente viu hoje o pré-candidato Luciano Zucco fazendo lá no STF. Então, estejamos atentos, o golpe continua em curso, mas sexta-feira a gente vai dar um grande sextou, porque o Brasil é dos brasileiros. Muito obrigado. O cemitério de Caspa fez uma chamada de vídeo com o pessoal da manifestação, viu que estava vazio, começou a chorar e falou isso daqui. Eu não vou desistir dessa porra, nem de sacanagem. Que bravinho. Ah, drama não vou ver não, pessoal, deixa eu passar. Vai, cara. Eu vou provar para Alexandre de Moraes que ele encontrou um cara de saco roxo que vai acabar com essa brincadeirinha dele. Moraes, você, a sua mulher e depois dela, que em breve será sancionado, os seus filhos... Ô, louco. Eu vou atrás de cada um de vocês.
Eu acho que nenhuma facção, nem a máfia italiana mexe com a família dos outros. Semana do julgamento do Bolsonaro, feriado, em pleno 7 de setembro, eles conseguiram ocupar só um quarteirão. E vamos guardar essas imagens, né? Vai ser útil pro ano que vem. Olha, a bandeira do Brasil menor, bem menor que a bandeira dos Estados Unidos. E aqui uma imagem aérea para ter uma dimensão real, uma dimensão honesta do tamanho que foi o fiasco. O Malafaia sabe que deu M, é só isso que o YouTube deixou falar. Porque admitiu, disse que a bandeira dos Estados Unidos é um absurdo e que agora vai proibir nos próximos eventos. Ele tá dizendo pra Folha que foi armação, que aquilo lá, na verdade, é uma bandeira plantada por infiltrados de esquerda. O feriado acabou, deu tudo errado, agora chega segunda-feira com aquela sensação de ressaca e um pouco de choque de realidade. O Bolsonaro já foi condenado, não vai ser condenado. Tem uma questão de vaidade, de fogueira de vaidade. Eles vão até o final, vão condenar Bolsonaro. Ou melhor, já está condenado, só vão cumprir pro forma. Vai para a prisão. Já sabe que deu errado, né? Uma coisa que ninguém tá falando, e eu preciso destacar aqui no canal. Ninguém tá falando disso e tem que chegar até o pessoal da direita, que é o próprio presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Olha só a declaração. Quem que queria dar o golpe? Aquilo foi uma baderna generalizada e que tem que ser punido esse pessoal. Falando dos presos do 8 de janeiro, tá? Os presos do 8 de janeiro. Quem que queria dar o golpe? Aquilo foi uma baderna generalizada e que tem que ser punido esse pessoal. Mas ninguém concorda com vandalismo. Mas isso não é golpe. Cara, isso aqui tem que chegar na direita. Dá um like nesse vídeo. Quando você clica no like, o YouTube divulga, mostra para mais pessoas e geralmente fura a bolha. É o que a gente precisa fazer agora. Além da bandeira dos Estados Unidos e São Paulo, tem o boneco do Trump, o cara que meteu tarifa no Brasil, causou desemprego, fechamento de empresas para negociar as nossas terras raras, a segunda maior reserva do planeta. O que os patriotas fazem é enaltecer essa pessoa. Isso no dia da independência do Brasil. Independência, mas depende. E você pensa, quem é o tipo de gente que faz isso? Cara, dá uma olhada só no naipe. É uma das minhas esposas, mas eu tenho duas. Uma delas é preta, baiana, e eu tenho 3 filhos com ela. Sistema quântico. Tem um sistema quântico entrando de tudo. Ele vai vasculhar tudo, vai mudar tudo. É tudo louco, viu? É tudo louco, fora da casinha. Não acho. Fora da casinha. A senhora acha que hoje a gente vive numa democracia ou numa ditadura? Juristocracia. Ele tem cara de esquerdista, talvez isso não vá. Nossa, aqui eu parei. Você tá doido. Chega, né? Olha, essa tem os seus motivos. Você acha que o Trump acertou em tarifar o Brasil? Em cheio. Em cheio. Qual o objetivo? O objetivo é parar com o comunismo no Brasil, né? Você acha que hoje a gente vive um comunismo no Brasil? Sim, com certeza. Tá bom, chega. E aqui tá uma lenda, a gente tem que divulgar o cara, é o Checha BX. Em plena manifestação bolsonarista, eu só tenho uma pergunta pra fazer. Bandido bom não era bandido morto. Por que vocês estão aqui por bandido? Aí depende do bandido, né, cara? Pra quem não tá sabendo também, o Monark, que era supostamente o perseguido da ditadura, o Alexandre de Moraes, que estava lá nos Estados Unidos, agora disse que tem um tempo que se mudou pro Brasil, tá aqui de boa, morando em São Paulo. Não, esse aqui foi gravado pelo Santinelli, escuta só. Houve uma reunião nos anos 325. Cuidado que seu vídeo pode cair quando publicar isso, tá? É mesmo? É, porque então... eu vou falar a verdade. Caraca, houve uma reunião nos pra anos 325 dos reis e dos papas da época e tiraram dos papiros elefantinos o nome do criador, Iau. E tiraram o nome do filho que foi crucificado e preso no madeiro, Iauxa. Esse aqui, peraí pessoal, esse aqui tem uma pessoa em casa que segue essa religião. Houve uma reunião nos anos 325 e tiraram dos papiros elefantinos escuta só. O nome do criador, Iau. E tiraram o nome do filho. Você conhece esse, né? A hora que acaba a comida, ele lembra da religião dele. Fala pro povo que o Deus Miau você conhece, negão. Bonzinho, ó, olha lá. Olha lá, cara. Nossa. E será que o Eduardo se arrependeu? Olha só.
Posso ter me excedido no final, mas as palavras mais duras existem para isso mesmo. Só um homem agressivo pode ser pacífico, do contrário, a única opção é ser cordeiro. Bom, o Malafaia chamou o Eduardo de babaca, disse que deu uma surra nele, né, que arrebentou no áudio, e o Eduardo gravou um vídeo falando: tamo junto, Malafaia, você tá sofrendo e eu tô errado. Nem a direita gostou. Isso aqui é um dos grupos bolsonaristas que o Prints Minions está monitorando. Gigante bandeira dos Estados Unidos, presente na manifestação, blá blá. Daí o pessoal respondeu: isso aí tem que agradecer quem tá ajudando. Vocês amam a bandeira chinesa. O outro: não, querido, eu sou brasileiro, não babou de países alheios, um cara bolsonarista. E começou a revolta no grupo. Parecem os comunistas com aquela bandeira vermelha, o outro cara. Dia da independência do Brasil, esses imbecis com a bandeira dos Estados Unidos são... não vou repetir o palavrão. Para dar um pouco de esperança, pessoal, isso aqui aconteceu no mesmo dia em São Paulo, no The Town. E o MC Hariel subiu no palco em Interlagos, lembrando que o The Town é um dos maiores eventos de música, um dos maiores festivais de música do país, com o Caramelo, o vira-lata Caramelo, segurando a águia dos Estados Unidos pelo pescoço. Bom, a gente tem que também mostrar os nossos, né? Dar destaque para os nossos. Não que o Hariel precise. Para quem fica chorando, alegando perseguição aí contra o Bolsonaro, na manifestação de 7 de setembro tava lá o juiz que condenou o Lula e o promotor do caso do Lula. Os dois que se tornaram um deputado e membro do governo Bolsonaro, o outro ministro da Justiça, agora senador, mas não teve perseguição. O processo do Lula foi anulado, mas também não teve perseguição. E na Argentina aconteceu uma coisa muito triste. As pessoas estavam comemorando na frente da casa da Cristina. La diferencia casi de 14 puntos a favor del peronismo en la provincia de Buenos Aires. Derrota histórica para el gobierno de Javier Milei. Un terremoto político que nadie esperaba. Esto se fue construyendo. Así festeja Cristina en San... Ele usou o termo terremoto, acho que é terremoto político, e não tá exagerando não, tá? No primeiro grande teste eleitoral após a denúncia de corrupção envolvendo a irmã, Javier Milei sofreu uma dura derrota na província de Buenos Aires, a mais importante do país, responsável por quase 40% dos eleitores. O resultado é visto como irreversível e dificulta as chances de Milei de ter um bom desempenho nas legislativas em outubro, decisivas para a governabilidade da Argentina e para o futuro do seu plano econômico. No pleito estavam em disputa 46 cadeiras na Câmara dos Deputados e 23 no Senado, além da eleição de vereadores em 135 municípios da província, excluindo a cidade de Buenos Aires. O peronismo ficou com 47,3% dos votos, enquanto Milei 33,7%. A diferença de 13,6%, um resultado inesperado, é considerado uma verdadeira surra eleitoral, diz o G1. E para encerrar isso aqui com chave de ouro, vou dar um destaque aqui para mais um dos nossos, que é o vídeo do Vinicinho. Foi lá fazer uma graça na manifestação, o pessoal da direita nem percebeu. Acabou? Sei. Tá vazio, tá estranho. O pessoal saindo, indo embora, né? É estranho. Acho que acabou, hein? O pessoal tá indo embora, ó. Já acabou? Acabou não? O pessoal tá indo embora. Bandeira de Israel. Acabou não? Perguntar aqui o que é. Sabe o que é que tá rolando, irmão? Oi? Sabe o que é que tá rolando? Tá mostrando pra pessoa aqui que tá rolando. Tá rolando é o pessoal comentando lá. Ah, é pró-Bolsonaro? É pró-Bolsonaro. Ah, achei que era jogo do Brasil, viu? Achei que era jogo do Brasil, todo arrumado, oh meu Deus. Oh, ele se faz, bicho. Não, também tá dentro do tema, tá? Pô, achei que era jogo do Brasil, foi mal, valeu. Poxa. Enfim, pessoal, obrigado aí, viu? Obrigado a todo mundo aí que ficou no vídeo. Lembrando, cada like divulga e mostra para mais pessoas. Um clique no like faz toda a diferença. Comenta também o que você pensa, eu gosto de saber o que vocês escrevem aqui nos vídeos. E confere se ainda está inscrito, a gente está na meta de bater logo 1 milhão. Tem mais de 1 milhão de pessoas que assistem os vídeos todos os meses, mas por algum motivo elas não se inscrevem ou então o YouTube está removendo as inscrições. Confere aí, já eu volto com mais um vídeo para vocês. Concluo, senhor presidente, analisando as condutas de per si, para justificar o que direi ao final. Alexandre Ramagem. O Alexandre Ramagem, já houve a lembrança pelo eminente relator, quanto
aos atos conducentes à deslegitimação da justiça eleitoral. E friso, não é deslegitimação das urnas. É deslegitimação, aí cabe o raciocínio. Deslegitimar a urna é crime meio. O fim é dizer a eleição é fraudada. Se fosse a urna, nesse caso, já havia esse intuito de chegar a um resultado. É como a história da sala escura do TSE. E eu tinha muito medo de um dia chegar ao TSE e ter que ir nessa sala escura. Ainda bem que o ministro Alexandre esclareceu que ela não existe. Mas essas histórias de sala escura, código-fonte, tinham um escopo que não era discutir a tecnologia. Esta é boa, esta não é. Era dizer, este ente estatal, este poder do Estado, é fraudador da vontade popular. E o senhor Alexandre Ramagem atuou muito fortemente nessa direção, além daquilo relativo à chamada BIM paralela, que, como disse o ministro Alexandre, em si mesmo já contém uma impropriedade, porque, e acho que a ministra Carmen, quando das sustentações orais, destacou isso, de que não se inclui na inteligência de Estado a função de controlar externamente a justiça eleitoral. Em relação ao senhor almirante Almir Garnier, eu considero que o fato fundamental é a aquiescência ao golpe. Infelizmente, tropas à disposição. É um ato executório, é um ato claramente atentatório da ordem democrática. Presidente, as tropas aqui estão. Alguém vai dizer, mas não havia idoneidade no meio. Claro que havia, ele era o comandante. Hierarquia e disciplina. Há uma cadeia de comando. E quem conhece, infelizmente, os eventos da história brasileira, sabe que, se essa ordem tivesse sido dada, e vejam, não é que não houve a ordem que o crime não foi consumado, foi. Se houvesse, além da oferta, é parecido com esses crimes de corrupção ativa, outros tantos. Se houvesse a oferta, e essa oferta tivesse sido concretizada, as tropas teriam se movimentado. Se não todas, a imensa maioria delas. E, por isso, em relação ao senhor Almir Garnier, eu valoro, sobretudo, esses fatos e friso, eminentes colegas, que não estou aqui a ler meu voto, ele existe, escrito, eu vou ler depois, na revisão, porque seria uma repetição do que fez o relator. Eu não sou relator do caso, eu estou apenas motivando e dando consistência ao meu julgamento, como é minha obrigação. E, por isso, apenas aludo a alguns fatos. Em relação ao senhor Anderson Torres, reunião ministerial, incitação, operações da PRF para impedir votação de eleitores e a minuta do golpe, né, que mostra um envolvimento fático em relação dos atos ali praticados. Em relação ao general Augusto Heleno, e faço questão de mencionar, não há aqui ainda um juízo do 59 do Código Penal. Eu não tenho nenhuma dúvida que se cuida de profissionais do Estado brasileiro que até esses eventos atuaram de acordo com os cânones das suas profissões. Portanto, não há ainda, à luz do artigo 59, porque não se cuida da dosimetria, um juízo de dizer que foi ou não, é ou não bom militar, se é uma pessoa condecorada ou não se cuida disso. Então, mas as anotações, a agenda, os relatórios, reunião do dia 5 de julho, virar a mesa. O general vira a mesa como? Não é, obviamente, no sentido literal da palavra. Ele vira a mesa com o uso da força armada do Estado. E o Gabinete Institucional de Gestão de Crise, etc. Jair Bolsonaro, o
relator já fez alusão à sua condição de figura dominante na organização criminosa. De fato, ele e o réu Braga Neto ocupam essa função, era que, de fato, tinha o domínio de todos os eventos que estão narrados nos autos, e as ameaças ao ministro Barroso, ao ministro Fux, ao ministro Fachin, ao ministro Alexandre, e, portanto, à instituição. Discurso de 7 de setembro de 2021. Ou o chefe do poder enquadra o poder, ou esse poder pode sofrer aquilo que não queremos. O que pode ser, senão a coerção ilegítima? Os resultados já estavam nas urnas, os caras preparando tudo. Fachin recebeu 50 milhões de dólares. Reuniões de kids pretos com conhecimento da minuta, vandalizações, plano verde e amarelo. A mesma coisa em relação ao senhor Mauro Cid, que vou, posteriormente, aquilatar no grau máximo quanto possível os benefícios a ele deferidos, porque considero que a colaboração atendeu os seus objetivos de esclarecimento dos fatos e de utilidade para a investigação e elucidação de outros elementos fáticos e humanos dessa cadeia criminosa. Então, Mauro Cid também atuou sobre kids pretos, carta aos comandantes, plano verde, punhal verde e amarelo, plano Copa, reunião com militares, interlocução com manifestantes, e assim vai. Braga Neto já mencionei, de fato, coordenava os kids pretos, não recebeu pessoas para foto, fazia interlocução com os acampamentos, manifestantes, obteve recursos, repassou recursos e instigava, junto com Jair Bolsonaro, toda essa arquitetura aludida na denúncia. Em relação a Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, foi aquele que eu examinei com muito cuidado, exaustivamente, porque as teses da defesa muito consistentes, mas nós tivemos alguns eventos, a meu ver, muito graves. Não só a afirmação no dia 5 de julho, se fosse aquilo lá, estou na linha do inimigo, a comissão para inglês ver, infirmando, afastando, ou pelo menos maculando, manchando a legitimidade da justiça eleitoral, mas, sobretudo, a nota do dia 10 de novembro. A nota é um libelo acusatório contra a justiça eleitoral. Eu li e reli essa nota, minha esposa é testemunha, de que um juiz sério sofre, porque um juiz sério tem muita dúvida. E por isso mesmo eu li e reli, mas a nota do dia 10 de novembro é um libelo acusatório contra a justiça eleitoral. A reunião do dia 7, mas, sobretudo, a reunião do dia 14 de dezembro, ele convoca, ele está com a minuta, e não há nada que justifique isso. Contudo, finalizo, prometi à ministra Carmen que seria 1 hora, dizendo, não se, e vocês sabem que eu obedeço à ministra Carmen, né? Nem me dera. Eu concluo, eminentes pares, dizendo que não se cuida ainda de fazer a dosimetria, mas lembro, artigo 29, concorre para o crime na medida de sua culpabilidade. Adianto às partes, aos seus advogados, ao Ministério Público, que não há a menor dúvida que os níveis de culpabilidade são diferentes. E mais. E essa não é uma divergência propriamente, mas uma diferença que eu adianto em relação ao eminente relator.
Em relação ao Bolsonaro, aos réus Jair Bolsonaro e Braga Neto, não há dúvida que a culpabilidade é bastante alta. E, portanto, a dosimetria deve ser congruente com o papel dominante que eles exerciam. Do mesmo modo, digo que a reprovabilidade, a culpabilidade é alta em relação a Almir Garnier, Anderson Torres e Mauro Cid, sendo que, em relação ao Mauro Cid, há os benefícios atinentes à colaboração premiada. Contudo, e essa é a diferença para a reflexão dos pares, em relação a Paulo Sérgio, Heleno, Augusto Heleno e Alexandre Ramagem, eu considero que há uma participação de menor importância. Curte o vídeo, comenta, compartilha e se inscreve no canal. E ativa o sininho para não perder nenhum vídeo.